Aleluia. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Fora as crianças, tem alguém feliz aí? Estou vendo que as crianças estão bem alegres. Aleluia, irmãos. Em nome de Jesus, vamos nos aquietar. Em nome de Jesus, vamos começar a nos ligar a Ele, ligar a nossa alma, o nosso espírito, o nosso corpo totalmente a Ele, em nome de Jesus. Nós entendemos que quando nós estamos diante dEle, é tudo por Ele e para Ele. São todas as coisas. Isso tem que ficar vivo em nossos corações. Todas as vezes que nós nos reunimos, é por um único objetivo, adorá-lo. É por um único objetivo, render cultos a Ele. Sabe, eu queria convidar os irmãos a abrir a palavra em nome de Jesus em Apocalipse, capítulo 19. Essa semana eu fiquei com essa palavra em meu coração e queria compartilhar um pouquinho com os irmãos. Aleluia. Uma semana onde nós temos guerreado, uma semana onde nós temos juntos declarando o reino dos céus na terra, o reino dos céus na cidade. E sabe de uma coisa? O cavaleiro do cavalo branco já está aqui. Os nossos olhos físicos, nossos olhos carnais não podem vê-lo, mas sabe de uma coisa? Ele já está aqui. Ele já está aqui. Em nome de Jesus. Ai, Jesus, o Senhor é bom. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor é bom em todo o tempo, papai. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no exércitos que há nos céus, montado em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações, e ele mesmo a regerá com cetro de ferro. E pessoalmente pisará o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio dos céus: Vinde, reuni-vos para o grande ceia de Deus. Aleluia, irmãos. Até aqui. Eia. Ele está nos convidando essa noite. Sabe de uma coisa? Ele está nos convidando essa noite. Eu creio que quando Ele voltar e nos arrebatar com Ele, nos levar com Ele à grande cidade celestial, e quando nós estivermos sentados com Ele na grande ceia, nós poderemos ver como Ele é. E assim como Ele é, nós seremos. Sabe por quê? E Ele deixou uma palavra sobre isso. Como eu sou, vocês vão ser também. E sabe de uma coisa que me enche de esperança? É ver quando nós estamos reunidos e a glória de Deus desce e a presença dEle começa a nos tocar, a presença dEle começa a mover nesse lugar, começa a mover nos lugares onde nós estamos. Sabe de uma coisa? Ele falou assim: cara, isso é apenas um pingo do que aquilo que é no céu. Isso é apenas um pouco que vocês vão ter quando estiverem aqui. Eia. Priorize cada momento na presença dEle. Priorize cada momento na presença do Rei dos Reis.
Em nome de Jesus, irmãos, priorize esse momento. Em nome de Jesus. Ele nos chama para a grande ceia. Ele nos chama para sentar com Ele na mesa essa noite. Sabe de uma coisa? Quando Zaqueu ele subiu naquela árvore, ele falou assim: cara, eu preciso conhecer esse cara. Eu preciso ver quem é esse cara. Sabe de uma coisa? Quando ele colocou no coração dele saber quem era Jesus, Jesus já falou: cara, eu te conheço pelo teu nome. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém te entrar na sua casa. Hoje me convém mudar a sua história. Hoje me convém fazer algo diferente em você, Zaqueu. Ele quer algo diferente de nós essa noite. Por isso, feche seus olhos, comece a entregar aquilo que você tem de melhor a Ele. Eia! Uau, Jesus! Tu és santo, Jesus! Eia! Quando essa palavra fala, na sua cabeça há muitas diademas. Olha só, começou a vir isso na minha agora. Na sua cabeça há muitas pedras preciosas. Quando nós voltamos, capítulo 4 de Apocalipse, fala assim: em volta do trono existiam 24 anciãos. Sabe o que eles fizeram? Pegaram as coroas dele, arrancaram da cabeça e prostraram-se diante do Senhor e falaram assim: cara, tudo é teu, Jesus. Começaram a lançar a coroa deles diante do Senhor. Reia, 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 comece a entregar aquilo que é precioso para o Senhor. Comece a entregar aquilo que é mais precioso de você para o Senhor. Isso sem reserva, irmãos. Isso, não se preocupe. Que não seja uma voz de mando, não seja algo que forçado que saia de você para Ele. Não, não, não. Essa noite Ele quer muito mais de você. Essa noite Ele quer muito mais de você. Ele marcou um encontro especialmente com você que está aí na sua casa, especialmente conosco que estamos aqui juntos. Mas sabe de uma coisa? Isso continua nos fazendo o reino, independente da distância, independente do lugar. Isso, irmão, continue adorando. Continue, irmão, continue. Ei, arabababa, nós te damos graças, Jesus. Nós te damos graças, Jesus. Nós te bendizemos. É tudo pro Senhor. É isso, irmão, isso. Faça que esse ambiente é um ambiente profético. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, isso, Jesus, isso. Nós te exaltamos, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, Senhor. Assim como o Gladson abriu o culto, Senhor. Até os anciãos se prostraram diante do Senhor, Pai. Eles renderam as suas coroas aos Teus pés, Pai. Jesus, nós queremos declarar que não há outro no céu, não há outro na terra e nem debaixo da terra como o Senhor, Pai. Só há um Deus, só há um Senhor. E nós declaramos que Tu és o Senhor desse ambiente. Tu és o Senhor de cada casa aqui representada, Pai. Salmos 121 diz que nós elevaremos os nossos olhos para os montes e dali viria o nosso socorro, Pai. E nós confiamos nessa palavra, Senhor, nós confiamos nisso, Pai. O nosso socorro vem do Senhor, o nosso socorro vem do alto, Pai. O nosso socorro vem de Ti, Jesus. Ah, Senhor, como Tu és bom, Pai. Como Tu és maravilhoso, Senhor. Nós estamos aqui única e exclusivamente para Te engrandecer e Te louvar, Senhor. Pai, nós consagramos a Ti, Senhor, esse ambiente. Nós consagramos ao Senhor cada casa aqui representada, cada pessoa que está nos assistindo agora, Senhor. Nós queremos declarar que tudo é do Senhor, Pai. Tudo é do Senhor, não há outro, Senhor. Oh, Jesus, como Tu és maravilhoso. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, Senhor,
O Senhor renove os cansados, Senhor. O Senhor traga um fôlego de esperança para aqueles que estão desanimados, Senhor. O Senhor traga vida em todos os leitos de hospital, Senhor. Ah, Jesus, nessa noite eu queria orar pela pastora Thaís Regina, Senhor. Queria orar pelo pastor César e pelo João, Pai. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, Senhor, o Senhor toque neles agora onde eles estiverem, Senhor. Remove toda angústia, Senhor, remove toda preocupação agora, em nome de Jesus, Senhor. Paulo disse em 2 Coríntios 11, 12 e 10, que quando nós somos fracos, é aí que o Senhor nos faz fortes, Senhor. E nós declaramos que sem o Senhor nós somos fracos, Pai. Nós reconhecemos que sem o Senhor nós somos fracos, Pai. E eu quero declarar essa palavra sobre a vida da pastora Thaís, do pastor César e do João, Pai. Que o Senhor vai tornar eles fortes quando eles mais precisam, Pai. E nós confiamos num Deus de milagre, nós confiamos num Deus de cura. E nós declaramos sobre a vida da pastora, Senhor, cura por completo, restauração por completo, sem sequela nenhuma, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Toca no Isaac agora também, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Remove toda a dor, Senhor. Remove toda a inflamação, Senhor. Remove todo o medo dele, Pai, agora em nome de Jesus, Senhor. Nós repreendemos agora sobre cada casa aqui representada, Senhor. Todo dardo inflamado, Senhor. Nós amarramos todo valente que tenta se levantar contra nós nesse tempo de guerra, Senhor. E nós declaramos que o Senhor é o nosso Senhor. O Senhor é o nosso socorro bem presente, Pai, na hora da angústia, Senhor. O nosso socorro vem do Senhor e nós confiaremos no Senhor, Pai. Pode se passar tudo, Senhor, mas a nossa confiança, a nossa esperança está em Ti, Jesus. Está em Ti, Pai. E nós profetizamos sobre esse ambiente, Pai. Um ambiente de cura, de restauração, de renovo agora, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Boa noite. Graça e paz. Tudo bem com vocês, gente? Cansado? Tá todo mundo uma carinha de canseira hoje. Queria abrir a palavra com vocês no livro de Ezequiel. Compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ezequiel, nós vamos ler Ezequiel 47. Mas antes eu queria que você fechasse os teus olhos, levantasse a mãozinha e orasse por mim um pouquinho. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos esse momento diante do Senhor. Sabe, Senhor, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações. Que não saia, Senhor, nessa noite nenhuma palavra por mim mesmo, Senhor, mas que seja aquilo que o Senhor quer ministrar no coração dos teus filhos. Em nome de Jesus, Senhor, porque nós mesmos não temos nada para oferecer, Senhor, mas o Senhor é santo, o Senhor é bom, o Senhor corrige aquele quem o Senhor ama, o Senhor é aquele, Senhor, que trata os seus filhos, Senhor. Por isso, nessa noite, nós queremos nos colocar como filhos nessa noite, Pai. O Senhor venha falar ao nosso coração, assim como o Senhor falou no meu coração, Senhor, nesses dias. Que assim seja, que o Senhor fale ao coração da sua noiva, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ezequiel 47. Nós vamos ler a partir do versículo 1.
Amém? Diz assim: Dito isso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o oriente. E eis que corriam águas ao lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que se não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não podia se passar. E me disse: Viste isto, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores, de um lado e de outro lado. Então me disse: Estas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que me passe este rio, e haverá muitíssimo peixe. E aonde chegar estas águas, tornarão saudáveis as do mar. E tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Junto a ele se acharão pescadores, desde Engendi até em Eglaim. Haverá lugar para que se estenderem redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus pântanos não serão feitos saudáveis, serão deixados para o sal. Junto ao rio, as ribanceiras de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses. Produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Até aí. Eu estava estudando um pouquinho sobre esse contexto, né, que Ezequiel, ele tem uma visão aí de um homem, né, e a primeira coisa que ele começa a falar é que o homem levou ele até um rio, e que esse rio dava para o Mar Morto. E a primeira coisa que você começa a pensar, mas Mar Morto, por que Mar Morto, né? E eu estava estudando, e o Mar Morto, ele é chamado de Mar Morto, porque não há vida nele, né? Tem uma grande concentração de sal, não sei se vocês sabiam, eu não sabia, 35%, se eu não me engano, do mar é sal. E por isso, nesse mar não existe vida, não existe nenhum animal, não existe nada, nenhuma planta, nada que há fôlego de vida, porque nada flui naquele mar. E quando Ezequiel começa a falar sobre essa palavra, ele fala que do Mar Morto começou a surgir vida, e do lado começou a crescer as árvores. Você pode continuar aí, vai continuar falando, crescer árvores, crescer frutos. E diz que essa água que corria vinha do trono de Deus, né? O Senhor dá essa visão para ele, que era uma fonte de vida abundante, que por onde ela passava, ela trazia vida. E diz também que essas águas, ela vinha do lado de Jerusalém. Depois você começar a estudar sobre esse versículo, ele fala um pouco sobre isso. E fala, né, que quando essa água ela chegava no Mar Morto, ela começava a trazer vida àquele mar que não tinha nada de vida. E aí eu comecei a estudar sobre isso, que o Senhor está me falando já há alguns dias sobre profundidade, sobre ir mais profundo com o Senhor, sobre viver uma vida diferente. Que às vezes a gente
busca a face do Senhor só quando a gente precisa de algo. Mas o Senhor tem me falado neste dia sobre ser mais profundo nele. Será que nós temos sido profundo em Deus? Ou será que nós temos sido interesseiros em Deus? E esse rio, essa água que brota de Deus, por onde ela passa, ela traz vida. A água que vem do Senhor. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre água, o que significa água na Bíblia, alguns tópicos sobre isso. E a primeira coisa que fala é que a água ela serve para alimentação. Porque não há um fruto, não há um animal, não há nada se não tiver água. Não há vida se não tiver água. E a segunda coisa que fala sobre água está lá em João 5, do 1 ao 8, que fala um pouquinho sobre purificação. Se você quiser abrir aí rapidinho. João 5, eu vou ler já no versículo 3, que fala que Jesus ele subiu para Jerusalém e ali tinha aquele tanque chamado tanque de Betesda, né? Que é onde o paralítico entra, o paralítico tenta entrar para ser curado. No versículo 3 diz assim, ó, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. E Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou, queres ser curado? Respondeu o enfermo, Senhor, eu não tenho ninguém para que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou descer, outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Então aqui fala que Jesus, aquele homem, então ele não tinha entendido que a verdadeira água, fonte de vida era Jesus. Porque o homem estava ali e falou, Jesus, eu não consigo ser curado, porque eu não consigo entrar nas águas. Mas, na verdade, Jesus estava ali. E ele é a fonte, ele é a água inesgotável. E fala um pouco de água também sobre o dilúvio. Depois, se vocês quiserem estudar, anotar aí, é Gênesis 6:17. No dilúvio fala, né? A força das águas que Deus usou para que o povo fosse ali tratado, né? Que foi salvo só ali Noé e sua família. Fala também que essas águas tinha na criação, quando Deus criou todas as coisas, já haviam águas. Fala um pouco de águas no batismo de Jesus, né? Lá em Mateus 3,16. Então, resumindo, fala que Deus é a fonte das águas. E eu comecei a refletir sobre isso. Deus é a fonte das águas. E aí que você começar a juntar as coisas, que aquele homem ele entrava no rio e ali a água ainda dava no tornozelo. E aí o homem falava, não, ia lá, media, e milagrosamente aquela água já dava nos artelhos, e aí ia no lombo. E quando o homem entrou pela última vez, a água envolveu ele. Aí eu anotei assim que só Deus ele pode produzir a água. O homem não conseguiu inventar a água ainda, né? Então, na verdade, a fonte de vida está em Deus. Porque a água é vida, logo, a fonte de vida está nele. E eu não tinha pensado por esse lado, só em Deus a vida. E às vezes a gente esquece até de agradecer por isso, né? Que a fonte de vida está em Deus. Se a gente acordou hoje, foi graças a Ele, a fonte é Ele. E o excesso dela gera morte, como no dilúvio, como nas catástrofes que a gente vê por aí, mas também a falta dela gera morte. Então o controle está na mão dele. E às vezes a gente se esquece disso. E a primeira coisa que eu anotei que me marcou nessa palavra é que existe um rio inesgotável em Deus. E eu queria compartilhar com vocês o Salmo 42. Podem abrir que eu anotei um monte de versículo. Hoje a gente vai abrir. Brincadeira, não todos, mas um monte. Salmos 42. Diz assim, como suspira a corça pelas correntes das águas,
Assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando eu irei, me verei perante a face de Deus. E eu comecei a estudar um pouquinho sobre corça, e eu não tinha estudado, não sei vocês, eu não tinha essa noção de porque assim como a corça suspira pelas águas. E tem um estudo que eu li que diz que a corça, se ela ficar muito tempo longe das águas, ela começa a transmitir um odor, né? Não sei se vocês já ouviram falar. E a corça, ela tem que ficar perto da água para os predadores dela. Então, às vezes ela está longe, ela sai ali um pouco de perto do rio e aí ela começa, o corpo dela sai aquele odor. Então, ela ergue o focinho para cima e sente o cheiro das águas e ela volta. E quando ela entra na água, ela entra o mais fundo que ela consegue, só fica o focinho para fora. Porque daí nenhum predador vai ter coragem de entrar, porque eles vão ter medo de se afogar, né, de se afundar. Então, ela entra o máximo que ela consegue. E quando ela entra na água, eles não sentem mais o cheiro dela. E aí eu comecei a refletir sobre isso. Como a corça, será que nós, como filhos de Deus, nós temos ansiado a Deus, como a corça anseia pelas águas? Porque se ela não correr para as águas, ela está morta. E às vezes a gente se esquece da importância do Senhor no nosso dia. Às vezes a gente se esquece de que sem Ele a gente não é nada. Às vezes a gente acorda, passa o dia ali, acha que está tudo bem, mas na verdade a nossa alma tem que ansiar pelo Senhor, assim como a corça anseia pelas águas. Você já viu um terreno de terra seca? Eu nunca vi tão seca. Aí eu comecei a pesquisar na internet. E tem os terrenos, quando eles são muito secos, eles começam a trincar, né? A abrir uns buracos na terra. E eu comecei a pensar sobre isso. Será que nós temos ansiado pelo Senhor da mesma forma, como uma terra seca anseia por água? Se cai uma gota ali, ela some na hora. Você já deixou sua plantinha vários dias sem água? Aí o dia que você vai... Já tá. Aí o dia que você vai pôr, parece que fala, nossa, desse tamanho já bebeu tudo isso. E é incrível, porque a terra seca, assim como a terra seca, assim como a corça anseia pelas águas. E a gente estudou aqui que a água representa o Senhor, que Ele é a fonte de vida. E quando a gente está com sede, a Tata que eu digo, quando a gente está com sede, ninguém pode beber água por nós, mas a gente fica num desespero, eu preciso de água, estou morrendo de sede. Estou morrendo, né? Todo mundo fala, estou morrendo de sede. E será que nós temos agido dessa forma com o Senhor? Aquele dia que passa, que você tem que levantar ali na correria e não dá tempo de orar, ou às vezes não foi sua prioridade isso? Será que nós temos tido essa necessidade? Eu estou morrendo sem o Senhor, eu preciso da presença dEle. E o Senhor, Ele falou muito comigo sobre isso. Porque às vezes a gente vive uma vida como se a gente estivesse com Ele, se a gente estivesse fluindo, a gente estivesse andando, mas sem a presença dEle não há vida. E às vezes a gente esquece disso, a gente passa um dia tão corrido, eu preciso resolver isso, eu preciso fazer minhas coisas, eu preciso cuidar das crianças, fazer as coisas que tem que fazer, trabalhar. Mas, irmãos, Ele é a fonte. Sem Ele a gente não é nada, a gente não tem vida. E às vezes a gente estava vivendo aí como se tivesse vida, mas não tem, você não tem o Senhor. E o serviço, sem a profundidade, sem a intimidade com o Senhor, ele não tem valor. Será que quando a gente chegar lá diante dele, a gente vai falar, Senhor, estou aqui, ele vai falar, filho, entra, eu te conheço, você tinha intimidade comigo. Ou será que não, Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, você viu eu servindo no turno, você viu lá na frente, falando da tua palavra, mas não te conheço, você não tinha intimidade comigo? E o Senhor falou muito comigo sobre isso. Será que nós temos vivido uma vida de serviço, uma vida no automático, né? Que o Beto sempre falava no automático, e faz as coisas porque tem que fazer, e tem esquecido do que é o principal, do que é aquilo que Ele nos pede, que é a intimidade, é o relacionamento com Ele. Aí eu anotei aqui que a gente não bebe água só uma vez na semana, né? Como seria isso? Imagine. Essa semana deu, hoje é sexta-feira, tá tranquilo, não tem nada. Hoje eu vou entrar ali na presença do Senhor, eu vou entregar uns minutinhos ali. E com a água não é dessa forma, a gente precisa todo dia, a gente morre, a gente precisa, a gente necessita. E a gente precisa viver uma vida com o Senhor dessa forma. Eu preciso
dele, eu necessito, como a terra seca, como a corça anseia pelas águas. Às vezes a gente acha tão lindo, a gente fala, hoje eu vou abrir o culto com esse versículo, que assim como a corça anseia pelas águas, eu preciso do Senhor. Será? Será que é verdade? Será que nós temos vivido isso na essência? E água, eu queria ler uma passagem que está em João 4, que fala que a água fala de vida. Então, a gente só tem vida se a gente estiver nele. João 4, 6. João 4, 6. Diz assim, estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, e assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se davam com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens como retirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o Senhor, ele começa a tratar essa mulher samaritana, e eu comecei a refletir sobre isso, e a mulher samaritana, ela tinha sede. Porque quando ela chega até Jesus, ela começa a falar sobre verdadeira adoração, como ela podia adorar. Então, se você parar para refletir, ela tinha sede de ter uma vida santa. Só que ela não sabia. Ela estava bebendo na água no lugar errado. Ela tinha aí, buscava em homens e maridos. E quando ela percebe que Jesus era a fonte, ela não guardou só para ela. Jesus veio até ela como sendo a fonte de água inesgotável. E quando aquela mulher ela se lança a Jesus, ela começa a entender que ele era a fonte, ali houve perdão, ali houve cura instantânea, porque ela foi curada, o Senhor tocou ali na ferida, falou, disseste bem, você tivesse 5 maridos, 4 maridos, 5 maridos, e o que tem agora não é seu. E ela foi tratada naquele momento, e o Senhor entrou ali com aquelas águas e curou aquela mulher. Então, essa água também fala de purificação. E quando Deus te dá uma palavra, não sei com vocês, você começa a perceber aquilo em todos os lugares. Você está ouvindo uma música, você fala, nossa, essa música falava de água, eu nem lembrei. Aí eu fui dar aula às crianças, você falava de deserto, que é um lugar sem água. E todos os lugares que eu durante o dia que passava, eu via algo que falava comigo a respeito disso. E o Senhor é assim, quando Ele quer te tratar, ou quer te falar algo, Ele usa os detalhes para falar. E o Senhor, Ele começou a falar sobre isso comigo, que nesse rio, que é Ele, há perdão, há transformação, e essa mulher, ela experimentou disso. E quando ela experimentou, ela saiu correndo, ela não guardou para ela saiu desesperada, e foi falar. Será que a gente tem recebido do Senhor e nos aquietado? Ou será que aquela fonte que há no Senhor tem sido um rio transbordante em nós? O segundo tópico que eu coloquei foi que quanto mais profundidade, menos controle. Não sei se você já entrou na água, quando você está no mar. Oh, saudade do mar. Quando você está no mar, você coloca o pezinho lá. Até aqui tá bom, eu tenho controle, se eu quiser voltar, eu volto, eu estou aqui no controle. Aí eu entro até o joelho, aqui está tranquilo, ainda a onda vem, dá uma assustadinha, mas está tranquilo. Eu entro um pouquinho mais fundo e falo, para mim já deu, aqui já deu, eu não arrisco ir mais. Mas o texto diz que esse homem, quando ele entrou nas águas, ele entrou até ele ter que passar a nado, ele não podia passar andando mais.
E quando a gente está com o Senhor, a gente entra num estágio que, será que aqui ainda eu tenho controle? O Senhor está aqui comigo, mas Ele ainda está no meu joelho, eu controlo uma parte. O Senhor está aqui comigo, mas aqui tá bom, Deus, aqui ainda se eu quiser voltar, eu volto. Ou será que a gente tem vivido uma vida com o Senhor em que a gente mergulha nele e fala, Senhor, eu não tenho mais controle de nada, agora é o Senhor. Eu quero isso, mas qual é a sua vontade? Eu quero ir até aqui tá bom, aqui tá confortável para mim, mas qual é a tua vontade? Será que o Senhor quer que eu vá mais fundo? Será que, Senhor, esse é o tempo de eu ficar aqui ainda? Será que a gente tem refletido sobre isso? E em Romanos 11, fala que quando a gente confia no Senhor, a profundidade nele, né? Fala que Romanos 11, 33, é aquela passagem que fala a profundidade das riquezas, da sabedoria, do conhecimento. Depois, no final, diz que por Ele, para Ele, são todas as coisas. E, às vezes, a gente vive no controle. A gente quer se entregar ao Senhor, mas, Senhor, eu vou me entregar só até aqui, tá? Daqui para cá eu resolvo. Ou será que a gente tem entrado nas águas e falado, Senhor, eu estou aqui? Quando você entra no mar, chega uma fase, né? Eu nunca cheguei nessa fase. Chega uma fase que você não tem mais o controle, então o que você faz? O mar te leva para onde quer. E no Senhor a gente precisa ser assim. A gente tem que se entregar e falar, Senhor, eu confio, me leva para onde o Senhor quer. Porque às vezes a gente quer dar uns palpites para Deus, né? A gente fala, Deus, eu sei que você sabe, mas isso aqui é o melhor, ó. Esse lugar é melhor. Senhor, eu sei que o Senhor é Deus, mas até aqui pode deixar que eu governo, o resto você governa. Será que nós temos tido controle ou será que nós temos entrado nesse mar e deixado, Senhor, me governa, faz do jeito que o Senhor quer? Quando você entra num rio que ele não dá mais pé para você, você precisa se lançar. Ou você se lança e se vira, você não sabe nadar, você dá um jeito. Ou você nada, mas com os pés não dá mais. O controle seu já era. E assim a gente precisa viver com o Senhor. E a terceira coisa que eu anotei, vai ser rápido hoje, gente. Foi que a profundidade se alcança com perseverança. E eu estava refletindo um pouco sobre isso, e às vezes a gente entra na presença do Senhor, eu não sei com vocês, gente, é só eu falar, agora eu vou orar um pouco, vou ler um pouco. Parece que o celular toca, chega 1000 mensagens no WhatsApp, e a criança cai da cama, acontece, milhões de coisas. E você fala, é normal, mas não é normal, é espiritual. Aquele tempo é um tempo seu com o Senhor. E o diabo, ele sabe que isso é importante. Então, ele faz de tudo para tentar atrapalhar esse momento. E o Senhor falou muito comigo sobre isso. Será que no seu dia, será que no seu tempo eu tenho tido uma prioridade ou não? Será que o seu dia, se sobrar aqui meia horinha depois do almoço, na hora do cochilinho, eu vou lá orar, daí dá um cochilinho mesmo, não oro. Se sobrar um tempinho à noite, quando eu for deitar, eu oro hoje. Ou será que a gente tem tido uma prioridade, uma perseverança? E fala, né, que todas as vezes que o homem ele entrava na água, aumentava 1000 côvados. Daí, aqui na minha Bíblia mesmo, diz que 1000 côvados é aproximadamente 500 metros, 530 metros. E diz que essas águas elas aumentavam sozinhas. Toda vez que ele ia medir, ela estava maior. Ele media, estava no joelho. Ele media, estava nos lombos. E eu comecei a refletir sobre isso, sobre perseverança. Porque às vezes a gente entra na presença do Senhor e quer que acontece. Do nada eu já estou chorando, já estou chapando. E não, às vezes a gente precisa perseverar. Hoje eu não quero, hoje eu não estou a fim de orar. Mas eu vou, porque eu preciso perseverar. Esse é o tempo que eu preciso me entregar. Eu preciso de um relacionamento com o Senhor. Às vezes a gente deixa isso por último. Hoje estou tranquila, hoje eu não vou não, hoje eu não estou bem. Mas se você não está bem, é no Senhor que você precisa ir. Mas hoje eu estou feliz, eu preciso fazer 1000 coisas, hoje é o dia. Então, você precisa ir para agradecer. Você precisa ir, você precisa dele. E eu não sei se é com vocês só que tem essa luta, se é só comigo, mas
É uma luta. Todas as vezes que a gente, até nessa questão de oração, né? Todas as vezes que a gente se posiciona em oração, parece que você nunca teve tanto sono na vida igual esses dias de oração. É um sono incontrolável. E o diabo sabe qual é a importância da oração. Por isso que ele quer travar, por isso que ele quer parar você. E a gente não pode se acomodar. Ah, hoje eu orei 5 minutos, foi o suficiente. Se alguém perguntar, eu já vou dizer, orei hoje. Você orou hoje? Orei. Você leu a palavra hoje? Li o versículo que vem lá no celular. Sabe aquele lá que vem de mensagem? Eu li. Não deixa de ser a palavra. Mas só para ter um protocolo, para falar, sim, eu orei, sim, eu li. Mas será que você entrou na presença do Senhor, você se humilhou na presença do Senhor, você entregou aquele tempo? Porque não basta a gente entregar nosso serviço, entregar a nossa oferta, e às vezes não entregar o nosso tempo para o Senhor. E esse homem, ele, conforme ele entrava, essas águas iam crescendo. E eu creio que é dessa mesma forma, quando a gente se posiciona em um relacionamento com o Senhor. Um dia você vai orar ali uns minutinhos, no outro dia o Senhor vai falar, não, fica mais um pouquinho hoje. Aí você vai orar mais um pouco. No outro dia você vai estar, hoje é meia hora, é pouco. Eu creio que o Senhor ele vai aumentando essas águas, mas precisa de um posicionamento nosso. Daí eu coloquei aqui, busque diariamente, não é semanalmente, quando você quer, talvez o dia, mas busque diariamente um relacionamento com Ele. E às vezes, eu falei sobre isso no começo, às vezes a gente entra na presença do Senhor só por um interesse. Hoje eu estou precisando de algo, hoje eu não estou bem, hoje eu preciso orar por alguém, que é muito importante para mim, porque dependendo da pessoa a gente nem lembra. Você fala, vou orar. Tá bom, ora sim. Mas às vezes quando é alguém que você precisa, que é muito importante, que você precisa orar, aí você fala, hoje eu vou orar, eu preciso desse tempo. Por que a gente é tão interesseiro assim? Quando a gente precisa, a gente vai. Fala que alguém está passando mal, está doente, está no leito. Se você não vai fazer um jejum, você vai dar um jeito. Eu não consigo, eu consigo. Eu dou um jeito. Agora, quando é para orar, porque o Senhor fala, é um relacionamento, aí a gente fala, hoje eu não estou afim. Hoje não vai dar. Aí eu anotei aqui que nós precisamos ser aqueles filhos que têm prazer em estar na presença do Pai. Não só por uma necessidade, mas aqueles filhos que querem estar com o Senhor. Porque eu lembro que o pastor sempre fala, o que a gente quer fazer no céu, se não for para estar com Ele? Se aqui na terra a gente não quer o relacionamento, a gente não quer orar, a gente não quer adorar, não quer cantar, então o que a gente vai fazer no céu? Qual é o destino que a gente tem buscado? E aí eu anotei, né? Pare de ter um relacionamento com Deus só por interesse. A gente precisa ter um relacionamento com Deus pelo que Ele é, porque nós o amamos, porque Ele é o nosso noivo. A gente precisa ter um relacionamento íntimo com Deus, porque Ele é o amado da nossa alma. Às vezes a gente fala isso, mas parece tão distante, né? Ele é o amado da sua alma. É para Ele que você está aqui? É por Ele que você vive? Ou não? Você nem sabe por que você vive. Porque às vezes a gente vive uma vida como se não soubesse o que quer, sabe? Só caminha. Eu vou caminhando e eu vou vendo o que vai virar. Ou não, você tem um destino, você tem algo em Deus que você carrega, você tem algo para alcançar. E a quarta coisa que eu coloquei é que a gente precisa, além de receber algo do Senhor, a gente precisa ser um manancial. O manancial, ele jorra água, ele é uma fonte. Por onde ele passa, não tem como. Eu estou aqui, estou encharcado. Se eu vir e dar um abraço, você também fica molhado. E da mesma forma nós precisamos ser. A gente não precisa carregar a água só para nós. A gente precisa ser uma fonte. O Senhor é a água. Mas será que nós temos vivido para nós mesmos? Ou será que por onde a gente passa, a gente tem jorrado dessa água? As pessoas têm visto essa água em nós. Quando a gente mergulha, a gente fica envolvido. Não tem como, eu vou mergulhar, mas não quero molhar meu cabelo. Eu sou sempre dessa.
Mas tem que molhar. Se você mergulha, é tudo. Ó. Se você mergulhar, é tudo. Depois faz chapinha de novo, né? Tem problema. Quando a gente mergulha na água, nós estamos envolvidos nele. Será que nós estamos envolvidos nele? Será que a gente está ali no artelho e está falando, ai, Senhor, peraí, vamos devagar, deixa aí por enquanto. E a água que está em nós, será que ela tem jorrado? Aquela mulher samaritana, ela largou ali, diz que ela largou o cântaro, né? Alguns falam que ela largou tudo, ela largou aquela vida de pecado. E ela correu para a cidade para falar de Jesus. Será que nós temos corrido e falado, eu sou um manancial, eu preciso transformar alguém. Eu preciso dar um destino a alguém, eu preciso falar do Senhor. Gente, às vezes parece tão bonito no papel, né? Mas na vida mesmo, às vezes a gente fala, eu conheço isso, eu já sei o que é isso. Sei o que você está falando, já ouvi. Mas será que a gente tem vivido realmente? Será que as pessoas que estão próximas ali de você, ela tem visto a água que jorra de você? E depois lá em João 4, no 29, vai falar que a mulher, ela corre para a cidade, ela fala de Jesus, ela fala daquele que ela encontrou. E por último, eu coloquei que o noivo, ele te convida. Eu comecei a refletir um pouco sobre aquela música que as meninas dançaram no domingo. É tão lindo, porque eu ouvi na aula o dia inteiro. E às vezes a gente vive tão no raso que a gente não tem mais um relacionamento desse com o Senhor. Dança comigo. Aí você fala, dança comigo? Mas será que você tem vivido um relacionamento tão íntimo com o Senhor que você fala, Senhor é o meu noivo? Um relacionamento íntimo, porém puro. Fala, Deus, dança comigo. Deus, me encontra nessa tarde. Deus, eu estou aqui no quarto, mas o meu relacionamento com o Senhor é tudo que importa. O resto que eu vivo é uma consequência daquilo que eu vivo aqui com o Senhor. E será que a gente tem se importado em viver com o noivo, em dançar com o noivo, em ter uma vida com o noivo? Tem uma palavra lá em Cântico 2, eu queria ler com vocês, um versículo. O povo está com sono hoje. Todo mundo cansado, com sono. Cântico 2. Eu quero ler o versículo 10, que diz assim, ó. Acharam? O meu amado fala e me diz, levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi. Aparecem as flores na terra. Chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da pomba ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalaram seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Na eternidade, eu creio que será assim, um relacionamento com o Senhor de dança, de louvor, que você não vai se conter na presença do Senhor. E será que a gente tem vivido isso hoje? Eu creio que a eternidade é só a continuação do relacionamento que nós temos hoje com o Senhor. Mas e se nós não tivermos esse relacionamento? Nós não tivermos esse encontro com o noivo? Que às vezes a gente vive achando que está bom. Mas o Senhor, Ele quer um relacionamento íntimo, para que nós vivamos a eternidade com Ele. Você só conhece de verdade aquela pessoa se você se relaciona, se você tem um relacionamento com ela. Íntimo, ali, todos os dias, em casa. Tem como você não conhecer a pessoa. E às vezes a gente vive uma vida falhando e tropeçando muitas vezes porque a gente não conhece o coração do Senhor. A gente vive achando que está no centro da vontade, mas está longe. E a gente não conhece porque a gente não tem relacionamento com Ele. A gente não tem uma intimidade com Ele. Apocalipse 22 diz assim, ó, o Espírito e a noiva dizem, vem.
Vem aquele que ouve e diga. Vem aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Fecha, mas depois abre de novo. Só um tempinho, gente. Vamos orar, fecha os teus olhos, coloca de pé, sacode a preguiça. Vamos orar, abrir a boca, clamar. Ah, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor venha nos encontrar nessa noite, Pai. Ah, Jesus, nós precisamos da Tua presença, Senhor, nós não somos nada sem o Senhor. Perdão, Senhor, por todas as vezes que nós entramos diante do Senhor de qualquer forma, Pai. Perdão, Senhor, porque sem a Tua presença nós não somos nada. Ah, Jesus, nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos de um relacionamento com o Senhor, Pai. Perdão, Senhor, porque muitas das vezes todas as coisas são mais importantes do que o Senhor. Todas as coisas, até mesmo o celular é mais importante que o Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, porque eu creio que é na nossa fraqueza, Senhor, que o Senhor nos faz fortes. Nessa noite nós clamamos, Senhor, para que o Senhor venha ao nosso encontro. Venha porque o Senhor é o amado da nossa alma. O Senhor é aquele, Senhor, por quem nós estamos aqui. O Senhor é aquele por quem nós vivemos. Ah, Senhor, sem Ti não há sentido. Sem o Senhor, Pai, nós não somos nada. Nós necessitamos de Ti, Senhor. Mas não é só de palavras, Senhor. Nós precisamos de Ti. Porque em nós não há nada de bom. Não há nada de bom em nós. Nós precisamos do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se o nosso relacionamento tem sido raso com o Senhor, que o Senhor nos perdoe, Senhor. Perdão, Senhor, porque às vezes nós temos uma vida de interesses com o Senhor. Nós só Te buscamos quando nós precisamos. Nós só Te buscamos, Senhor, quando nós estamos em crise, quando nós estamos desesperados. Ah, Jesus, mas nessa noite nós queremos pedir que o Senhor venha se encontrar conosco, Pai. Encontre-se com a Tua noiva, Pai. Que haja prazer no nosso coração em estar na Tua presença. Que haja prazer em Te buscar, Senhor. Ah, Jesus, assim como a corça, ela anseia pelas águas, anseia pelo Senhor, Pai. Que nossa alma venha ansiar pelo Senhor. Em nome de Jesus, como uma terra seca, Pai, que ela necessita da água. Isso precisa ser uma verdade no nosso coração, Pai. Nós queremos ansiar pela água que é o Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, porque sem Ti não há vida. A vida está no Senhor, Pai. Ah, Jesus, sabe de uma coisa? Sem o Senhor não tem sentido. Sem o Senhor, Pai, nós não precisávamos estar aqui. Mas nós estamos porque nós Te amamos. Nós estamos porque não tem outro sentido se não for no Senhor. Nós estamos porque nós amamos a Tua presença. Nós amamos ser tocados pelo Senhor. Nós amamos ser abraçados pela Tua presença. Ah, Senhor, que haja um relacionamento verdadeiro em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que haja um relacionamento verdadeiro contigo. Que não seja só de palavras. Que não seja um encontro só no culto. Não, Senhor, nós não queremos viver assim. Nós não queremos ser rasos dessa forma. Nós queremos ser íntimos do Senhor. Nós queremos clamarmos, chorarmos, gritarmos na Tua presença. Nós queremos ser curados das nossas fraquezas. Nós queremos ser curados dos nossos pecados, Pai. Em nome de Jesus, não nos deixa ser rasos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Encharca a nossa vida, Deus, em nome de Jesus.